Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Deu pra estudar a semana do Cartola? Deu pra ver os times, né? Rodadinha meio esquisita, mas vamos montar. Só tem 7 jogos, então não dá pra pensar muito, tem pouca opção mesmo. Eu já tinha montado um time base aqui. Time base, a minha ideia era essa. O ataque eu acho que tá bem definido, tem algumas opções ali como o Luciano, ou o William José, ou o Galeano, Pedro Raul, opções do Ceará. Até mesmo o Eric Pulga pode entrar aqui nessa vaga também. Então, o ataque, as unanimidades seriam Carlos Vinícius, Ryan e Caio Jorge. E aí você tem a opção do Luciano, tem a opção do William José aqui como reserva de luxo. Eu deixei esses que são os mais caros, né? Eric Pulga eu gosto, Pedro Raul eu gosto. Não tanto quanto o Galeano, tá? Confesso que se fosse pra botar alguém do Ceará, eu colocaria o Galeano. Mas eu talvez fuja um pouco do Ceará. Gosto muito da ideia do Eric Pulga, se ele realmente jogar. No momento ele é dúvida com o Everton Ribeiro, apesar de estar provável aqui. Tô pensando o que eu vou fazer, provavelmente para arriscar mais, eu vou subir o Luciano no lugar do Caio Jorge ou do Ryan, ou até do Carlos Vinícius. Subir o Luciano e jogar com o William José reserva de luxo. Posso subir o Luciano, o William José e jogar com o Eric Pulga reserva de luxo, sem ninguém do Ceará. Esse time ainda não tá fechado, mas a ideia é essa. Eu coloco aqui como unanimidades os três principais da rodada, né? Caio Jorge, Ryan e Carlos Vinícius. Provavelmente esse time que tá mais atrás, eu vou apostar sem Caio Jorge e Ryan. Vou botar Luciano, William José e aí no reserva de luxo o Eric Pulga. Eu não gosto tanto de botar na reserva de luxo jogador do mesmo time que vai jogar, porque não é comum dois jogadores pontuarem tanto. Então, quase certo. Foi o que eu reparei esse ano, né? Reserva de luxo é uma funcionalidade nova. Então, eu aprendi esse ano que é quase certo dois jogadores do mesmo time não pontuarem tanto. Então, eu não gosto de botar jogadores do mesmo time. Eu posso vir aqui trocar para alguém do Ceará. Mas vamos ver até amanhã, até fechar. Só que do ataque não foge muito disso, não. Tem 5, 6 opções só. O meio-campo tem menos ainda. Provavelmente eu vou tirar o Alan Patrick aqui. Eu botei só para aposta, unanimidade. Eu acho que, como o Barreal virou dúvida, vai ter que ir com o Neymar. O Barreal pode perder a vaga pro Rollheiser, que fez o gol, né? Gosto muito do Zé Rafael. Talvez do Santos seja o jogador que eu mais gosto, até mais do que o Neymar. O Arthur Melo tem bastante média básica, é bom jogador. Ainda tô acreditando que o Arrascaeta ou o Carrascal joga, então por isso eu acho que vai ir com um dos dois. Queria ir com o Lucas Moura, mas é quase certo que o Lucas Moura não joga. Então ficar pensando aqui no Everton, no Jean Lucas, provavelmente vai com o Jean Lucas essa vaga, tá? O problema é ficar sem reserva. Se não me engano, o Jean Lucas ele é um dos meios mais baratos. Quem é a reserva do Jean Lucas? Deixa eu botar o Jean Lucas pra ver. Acho que é o Jorginho. Ó, Jorginho. Ah, Cristaldo é um bom reserva. E é isso. Vamos ver se realmente. Tem o Vina também, né? Aqui, ó. O Vina é um bom reserva também. O Internacional tá numa fase horrível. O Vina é meia, mas ele joga bem no ataque, né? Eduardo também deve jogar de atacante, mas talvez nem jogue. Tem provável do Cruzeiro falando que é o Gabigol na posição dele. Não dá para saber a escalação, se não me engano, não vai sair. Vai sair antes, então dá para dar uma olhada na escalação do Cruzeiro. Por enquanto eu vou deixar o Cristaldo mesmo, que vai voltar a ser titular. Mas meio de campo é isso, é Neymar, Barreal ou Zé Rafael, três opções. Se Arrascaeta e Carrascal jogarem, eu gosto da aposta, Arrascaeta e Carrascal. Alguém do Bahia ou Alan Patrick. Alan Patrick se tornou aposta, né? Ele não é mais unanimidade, muito tempo sem pontuar, mas eu gosto do Alan Patrick essa rodada. E o principal é a zaga do Cruzeiro, né? Apostar nos laterais do Cruzeiro, no zagueiro. Aqui eu botei o Léo Pereira para ter alguém do Flamengo. Walter do Mirassol se eu não fosse com ninguém do Santos. Mas como provavelmente eu vou, eu posso botar aqui o Cássio ou o Ronaldo. Eu vou arriscar nesse com o Ronaldo para não ficar só Cruzeiro. Vou colocar o Ronaldo e eu vou subir o Juba. Eu queria arriscar o Reinaldo também, mas com o Neymar no time fica difícil, né? Porque aí é um contra o outro. Eu queria muito arriscar o Reinaldo. A princípio eu vou com o William e com o Juba. Tem a opção de ir também com algum lateral do Ceará. Ó, vou deixar até o Fabiano na reserva, se o Juba não jogar. Mas tem o outro que é o Diego, né? O Dieguinho,
que é até melhor que o Fabiano. Eu posso trocar o Juba pelo Dieguinho. Queria ir com o Reinaldo aqui, mas eu acho muito arriscado sem o Neymar essa rodada, então eu vou deixar o Neymar no time. E na zaga, muito pouca opção também. Vilauba, Léo Pereira, os zagueiros do Ceará, ó, esse Marcos Vitor é muito bom. E o Machado também é muito bom aqui, ó. Os zagueiros do Ceará são muito boas opções, já que eu não tô com o Alan Patrick, com certeza eu vou com um deles. E os do Bahia. Do Cruzeiro tem o Vilauba e do Flamengo tem o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Particularmente o Léo Pereira ganha muita força jogando com o Léo Ortiz, né? A dupla de zaga mais estável do Flamengo. A princípio eu vou com o Marcos Vitor, que tem mais média. Deixa eu ver se dá pra botar outro zagueiro aqui. Eu queria o outro do Ceará. E o William Machado na reserva. Porque aí com certeza eu tenho um SG do Ceará. Como eu falei, Cruzeiro, Bahia favoritos, como eu tinha visto na análise de jogos. Uma apostinha no Ceará vale. Eu gosto dessa rodada para suspender. Talvez eu venha até aqui com o lateral do Ceará ou o goleiro, mas provavelmente o lateral. E o meio-campo, a dúvida é se o Arrascaeta joga. Se eu tenho que puxar o Alan Patrick. Se eu puxar o Alan Patrick, eu não posso com o jogador do Ceará. Então nesse time eu não vou puxar o Alan Patrick. O Alan Patrick eu boto em algum outro time. Nesse eu quero ir com a defesa do Ceará. Vou sem ele, torcendo para ele não meter gol. No ataque tem o Caio Jorge, que eu tô tirando desse time para usar mesmo. O Caio Jorge é unanimidade essa rodada, vai ser provavelmente capitão mais escalado. E o Ryan. O Ryan se tornou aposta, né? Porque a fase não é tão boa. Então, quem quiser apostar aqui, o Ryan, outro jogador do Ceará. Eu acho que tendo só 7 jogos, a base vai ser essa: Cruzeiro, Bahia, Ceará, talvez. Santos e Mirassol e Fla-Flu, acho que são os jogos mais difíceis. Assim como o Clássico Paulista, né? O Luciano tá aqui pela lei do ex, porque a fase é muito boa. Bem tranquilo essa rodada, galera. Foca menos em perder ponto. Quem puder arriscar mais, vai na ousadia, tenta tirar, porque é uma rodada curta, rodada com menos jogos, uma rodada esquisita no meio da data FIFA. Mas vamos pra cima, vamos fazer o vídeo, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos se inscrever. Ano que vem tem muito mais coisa pra gente fazer. Deve ser o ano todo, eu tô planejando vários conteúdos diferentes. Como eu disse, eu gostei de fazer esse estudo. Top 870 no Nacional, vou tentar subir mais posições nessa rodada. E a gente vai pra dentro, continuar até o final. Faltam só 5. Tamo junto, valeu, curte, se inscreve, hypa, compartilha. Tamo junto.